Olá pessoal, eu vim trazer esse vídeo hoje, entre aspas, meio urgente. Gravei aí nas pressas, pela importância do momento. Vocês sabem que a gente não faz vídeos sensacionalistas e vocês sabem também que nós não gostamos de tocar muito nesses assuntos globais, de governos, de política, mas isso não é uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, é político, né? Já faço uma premissa que não tem absolutamente nenhuma escolha para um lado ou para o outro. Você mesmo depois faz, dê a sua opinião para si mesmo, o que ressoa ou não ressoa com você. O que eu estou trazendo, como você pode ter visto nesse título desse vídeo, é o que nos bastidores está acontecendo, o que é a verdade nos bastidores. Porque, gente, o que chega até a massa, o que a mídia de massa passa. Então, não é questão de ter informação de privilegiada ou não, a gente não é mais do que ninguém, de forma alguma, mas quando nós trabalhamos como nós trabalhamos com seres de outras dimensões, que a gente consegue ter informações, entre aspas, privilegiadas, a gente consegue ter um plus a mais, de saber realmente aquilo que os verdadeiros políticos de nível alto ou de outros setores sabem qual é a verdade, porque a mídia ela passa aquilo que ela quer. Então, você que está chegando agora no nosso canal, você não conhece o nosso canal, antes de mais nada, pelo menos assista todo o vídeo antes de falar alguma coisa. Mesmo assim, seu comentário é irrelevante no sentido de aqui nós não estamos para debater um assunto. Então, eu não estou aqui para trocar ideia, estou aqui para passar uma informação daquilo que eu e a Luciana soubemos, que qual é a verdade sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, feito essa premissa, eu queria dizer o seguinte: o que aconteceu, né? Ontem a gente tinha feito a gente não entra nesses assuntos também, tá? A gente não coloca foco. Mas ontem eu entrei rapidamente no assunto porque eu invisto em criptomoedas e o mercado ele oscila com os boatos, com as notícias do mundo. E ontem já tinha dado uma balada no mercado e hoje de manhã, quando eu acordei, deu uma balada mais forte ainda e eu logo liguei os assuntos, fui verificar e percebi que a Rússia tinha atacado ou invadindo a Ucrânia. Eu fiz assim entre aspas, porque depois vocês vão entender mais ou menos o porquê. Isso é um fato, gente. Realmente está acontecendo, tá? Fisicamente está acontecendo. Diferente de outras coisas que a mídia fez, uma grande propaganda, que vocês já sabem, quem conhece o nosso canal, você já sabe dos assuntos. Mas, sim, isso é um fato, tá? Só que, como sempre, a mídia, ela joga para um time. E esse time defende só a parte dela, só aquilo que lhe interessa, né? Então, bom, voltando. E aí, eu comentei com a Luciana e tal, hoje de manhã, que o preço das criptomoedas tinham caído muito, né? E devido, talvez, acho que essa notícia. E essa notícia realmente foi um fato, é um fato que está acontecendo, né? A Rússia realmente invadiu a Ucrânia. E, bom, enfim, isso tinha morrido, entre aspas, ali, e a Luciana se recolheu para poder enviar luz para esse momento. E quando ela estava enviando luz, ela me veio de falar com um determinado ser de luz que explicou o seguinte, ele explicou determinada coisa para ela. Antes de mais nada, eu preciso voltar um pouquinho atrás no tempo para vocês poderem entenderem, gente. Tudo, absolutamente tudo que acontece nesse planeta, que os governos, os bancos centrais, né, fazem com uma determinada intenção. E aquela determinada intenção, praticamente 100%, é passada completamente diferente para o povo. Ou seja, está acontecendo uma coisa, né, e eles te contam outra coisa. Ou eles querem que aconteça uma coisa para tirar a atenção daquilo, eles jogam vocês para outro lugar, ok? Tiram a atenção de vocês do que está acontecendo, porque está acontecendo uma outra coisa. Então eles fazem muito isso. É um jogo. O outro jogo que eles fazem é
te colocar em dúvida, sempre em dúvida. Ou seja, o fato é aquele, e aí eles começam a colocar vários boatos falsos, e aí você acaba ficando na dúvida, e aí ou você deixa para lá, ou você acaba perdendo a confiança naquilo, e aí aquilo lá fica desmerecido, fica debochado. É assim que a tática deles, e sempre funciona. Por quê? Porque a gente precisa seguir mais o nosso coração e não nossa mente. Mas o assunto não é esse hoje. Então, o que acontece? Tempos atrás, já aconteceu várias vezes, né? Em 1996, aconteceu fatos assim importantes, como, por exemplo, uma abertura, digamos, não é vacilo, mas uma abertura de um portal no nosso planeta. Deixa eu explicar. O nosso planeta, para quem não sabe, está em quarentena, ok? Vocês sabem o que é quarentena, vocês tiveram aí a questão da pandemia, então vocês acho que já sabem o que é quarentena. Ninguém sai e ninguém entra, você está recolhido, você está lá naquele cantinho. Então, imagina um planeta fechado, ninguém sai e ninguém entra. Por que isso se deu? Porque em 96 aconteceu uma invasão através de um portal. E o portal o que é? É uma porta que entra na nossa dimensão, no nosso planeta, entrada e saída. Então antes era, digamos assim, eu estou fazendo uma coisa bem brincalhona mesmo. Entra e sai, né? Entrava e saía quem queria. Só que aconteceu, chegou um ponto que para que o planeta, para que as pessoas pudessem expandir suas consciências, não podia estar do jeito que estava, né? E essa invasão foi muito forte, se fechou o planeta e deu a quarentena. Nem sei se foi em 96 que começou a quarentena, eu acho que não, foi antes. Não me recordo bem, mas acho que foi antes. Mas enfim, aí em 96 aconteceu isso. Então esses portais existem por todo o planeta, tá bom? Existem muitos portais. E essas guerras, principalmente as guerras que foram feitas, né? E até guerras políticas, guerras da caneta, por exemplo, também, elas se dão por determinados motivos. Tá? Não é aquela coisa, não, vou defender meu país, vou defender as minhas fronteiras, não, eu estou achando que vou defender aquele outro país, como certos países grandes fazem, como os Estados Unidos, por exemplo, né, que está sempre querendo plantar guerra em todos os lugares, Iraque, outros países que ele fez guerra. Na verdade, sempre tem algo por trás que não é passado para o povo. A mídia, que faz parte de uma entidade que podemos dizer, como os seres de luz gostam de dizer, de não luz, pertence a essa entidade, né? A mídia, ela pertence à mídia de massa. Veja bem, aqui também eu estou sendo mídia, eu sou criador de conteúdo, como todo o YouTube como todos os noticiários a pequena notícia de um pequeno redator ou não, também é mídia. Mas a mídia de massa. E essa mídia de massa é aquela que consegue colocar as informações na cabeça do povo. Ok? É aquela que todo mundo segue, né? Todo mundo, eu não, mas muitos também não, mas que a maioria segue. E é aquele meio de comunicação onde se faz as programações mentais. Ok? Fique bem claro isso. Isso é muito fácil, é só vocês pesquisarem aí na net. Então, a mídia pertence a essas entidades e ela manipula as pessoas através dessa forma, dando desinformação ou fazendo programações mentais, mensagens subliminares e etc, etc. E acontece que esses portais abertos, antes da quarentena, causaram muitos problemas. Se fechou o planeta, entrou em quarentena e essa quarentena ninguém sai e ninguém entra. Então, antes era a União Soviética, né? A Rússia, toda essa parte geográfica aí, era a União Soviética, onde foi se dividido em várias partes, Rússia, Ucrânia, blá, 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 blá. E mas por quê? Mas por que então a Rússia está tão interessada na Ucrânia e por que está acontecendo tudo isso? Vejam bem, a Rússia já vem tentando faz tempo não chegar a esse ponto, tá? E lá na Ucrânia, vamos mais direto ao assunto, lá na Ucrânia existe um portal muito forte, assim como foi em Sarajevo. Não sei se os mais velhinhos aí devem lembrar de Sarajevo,
e lá também tinha um portal. E os portais são importantes. Quem detém as portas, quem detém a chave, quem detém a proteção, pode jogar para um lado ou pode jogar para o outro lado, né? E como o planeta está em quarentena, as portas estão fechadas, mas é igual um castelo, né? Onde ele tem o forte, por exemplo, ele tem lá suas barreiras, mas ele pode ser invadido. E acontece que a luz, fazendo um trabalho que depois da quarentena começou a limpar de dentro para fora, ou seja, vamos limpar dentro. Com a quarentena ninguém entra mais, ninguém suja mais, a gente limpa por dentro, né? Nós, pontos, antenas repetidoras que somos, fazendo o trabalho da luz aqui, ajudando nessa limpeza, tá? Acredite, você que está assistindo aí, você é uma antena repetidora, tá? Então, fazendo essa limpeza, a gente limpa, né? E aí sim a gente forma novamente aquela coraça e, né, tampa aquele buraco aquele portal no caso, que teve uma falha, digamos assim, e entraram grandes entidades aqui, em grandes números de não-luz. Só que acontece que eles sempre estão tentando entrar. Então, como está sendo limpo, aqueles que estão aqui dentro não podem sair. E eles querem o quê? Eles querem escapar o mais rápido possível. Né? Por quê? Porque a coisa já está pegando para eles aqui. Então, eles querem escapar. E outras entidades querem entrar para dar reforço. Né? Então, acontece que, como eu falei para vocês que o planeta está cheio de portais e todos estão protegidos, esse não é em exceção e não é que está desprotegido, eu não sei, na verdade, dizer, mas esse corre um perigo. Por quê? Aí vem a informação que todo mundo sabe já, isso, né, a questão governamental de cada país. A Ucrânia não pertencia à OTAN. A OTAN também faz parte desse mesmo time, entendeu? Da mídia, né, das entidades que eu falei. A OTAN é desse grupinho. Nós consideramos a OTAN não é um menino bom. Não é um menino bom. E a cada país que está ligado, conectado com a OTAN, fica com o rabo preso. Esse rabo preso faz com que, às vezes, tem que fazer o jogo deles. E se a Ucrânia passa a se aliar com a OTAN pode interferir e pode abrir esse portal, essa porta. E isso é de altíssimo risco. Ok, não estou dizendo que isso vai acontecer, ok? Ok. Então, o que acontece? A Rússia chegou a um ponto de que, bom, sabendo disso, né, porque os senhores Putin, Biden e tantos outros, bancos centrais, todos esses de nível alto político, muitos não sabem, mas muitos e muitos sabem da verdade do que está acontecendo, que, por exemplo, nesse caso, eu vou falar para vocês. E a massa não fica sabendo, sabe sempre de outras notícias. Então esse portal, como primeiro geograficamente a Rússia está lá do ladinho, e isso é importante para ela, porque se abre esse portal, eles podem serem os primeiros a serem afetados. Tá? Segundo que, eles sabendo que esse portal sendo aberto, né, a coisa pega, como eu já expliquei. Então eles, na verdade, estão em defesa desse portal. Então, a verdade que eu falei que estão nos bastidores a Rússia fez de tudo para que não acontecesse isso. A Rússia disse para a Ucrânia, bom, Ucrânia, tudo bem até então. Se você não está junto com a OTAN, que se você vai estar aliado com a OTAN depois automaticamente vai usufruir desse portal, tá tudo bem. Mas se você se aliar a ela vai ter esse poder e nós não vamos deixar isso acontecer. Então, se você fizer isso, eu invado as suas terras e aí eu tomo conta desse portal. Entenderam qual está sendo o mecanismo da coisa? Vejam, eu não estou defendendo Putin, eu não estou defendendo os outros países, nem a Ucrânia. Não estou dizendo que uma guerra é certa, eu não
confio na guerra. Eu não acredito que a guerra pode ser um meio de uma paz. Nunca, jamais. A história está aí até para contar pra gente. Nenhuma guerra trouxe paz. Trouxe, cala a boca. Trouxe, fique quieto. Trouxe pavor, trouxe medo, e aí eu baixo a cabeça, mas não por amor, e sim por respeito, por medo, por temor. Ok? Então eu não estou defendendo nada. Eu estou contando para vocês o que está acontecendo. E a Rússia, por muito tempo, estava tentando não chegar nesse ponto. O cara lá achou que essa seria a solução para isso. Teoricamente, teria outras soluções mais lá atrás, mas as coisas vão se abrindo portas e vai chegando até o final, que tem 2 portas para escolher, e o cara escolheu essa. Aqui não cabe a mim julgar, ou até vocês não julgarem, esse não é o fato. O fato é que eu gostaria de ter passado essa informação para você, para que você soubesse a real verdade do que está acontecendo. Por quê? Porque eu e a Luciana, eu conversei muito com a Luciana antes de fazer esse vídeo. Aliás, é a segunda vez que eu estou gravando o vídeo hoje, porque as energias estavam bem complicadas, o vídeo saiu completamente travado, já estava produzido, tentei publicar de novo e vamos lá. Aqui não tem texto, não estou lendo, não estou fazendo nada, tudo improvisado. Hoje não é um vídeo intuitivo, não é um vídeo que eu intuo o assunto e eu vou explanando, é realmente informativo, tá? Então, talvez o vídeo não está muito bem organizado, mas sinto muito, me desculpem pela entre aspas, desorganização dos temas. E conversando com a Luciana, eu pensei muito a respeito disso, de falar ou não falar para vocês, porque é um tema polêmico, porque isso atrai também, às vezes, atrai os agentes da Matrix, né? Mas o meu vídeo, a minha intenção foi para você que está desperto, para você que segue a gente, de entender o que está realmente acontecendo. E qual é o conselho que eu dou, que aqui a gente já fez em casa? É enviar luz para isso. Não é enviar luz para que acabe, para enviar... Não, envie luz, deixa que o universo trate disso. Se você não sabe como enviar luz e quer saber, tem um vídeo do nosso canal, Como Enviar Luz. Procura lá, que você vai entender que é um vídeo da Luciana, muito bem feito e didático, tá bom? Então, a nossa intenção é essa, a minha intenção é essa, de passar para você o que está acontecendo e, em vez de colocar o foco, a energia, de falar assim, a Rússia, ela não presta, a Rússia é o que está fazendo, porque o que está acontecendo, né? O que a mídia está colocando? Que a Rússia está invadindo, então os países da Europa, por defesa da Ucrânia, vamos fazer embargos, os Estados Unidos também forçando a barra contra isso. Por quê? Porque esses países que estão se manifestando, na verdade, eles estão todos juntinhos com a OTAN. E o que eles querem? Eles querem que isso aconteça, né? Então, é uma pressão para que o povo veja e o povo fique contra a Rússia, para gerar uma energia pesada contra a própria Rússia e a favor dessas entidades. E tudo tem um porquê. Então, assim, a mídia não é boba de não... Ela vai transmitir só aquilo que ela quer. Eu nem sei, não estou acompanhando, mas eu duvido que está falando quem está apoiando a Rússia, quem está por trás que está apoiando a Rússia. Não é? Uma coisa assim a se cogitar é, estão se falando tantas coisas assim, mas ninguém mexeu o dedinho e falou assim, bom, Rússia, então vamos fazer uma guerra com você. Né? Porque algo se tem aí que a Rússia tem na manga que ninguém vai mexer com ela, né? Tem, com certeza tem, porque também a Rússia não ia tomar uma atitude como essa sem saber aquilo que estava fazendo. Ela tem, não é a poder bélico, não é poder militar, não é questão que eu estou falando isso, são outras coisas. É como eu falei para vocês, não está só atrás das coisas que a gente enxerga, né? Não é questão só de informação, é um poder etérico que eles têm, essas pessoas têm, essas pessoas trabalham com isso todos os santos dias, tá? Porque tudo isso tá, todos esses assuntos físicos estão atrás desses assuntos etéricos, gente. Então a Rússia, ela tá, na verdade, querendo proteger esse portal para que não seja aberto. Ou seja, para não sair aqueles que estão aqui, porque tem que serem tratados, né? Nós temos que cuidar dessa situação, e para aqueles que querem entrar. Então, será que a Rússia é vilão? É mocinho? Aí você decide, aí você toma a sua decisão. Eu não estou aqui para debater e nem abrir nenhum debate
nenhum debate com vocês. A minha intenção é informar. Aquilo que eu falei é uma informação e vocês sabem muito bem qual é a característica do nosso canal, mas eu achei necessário para você, trabalhador da luz, você desperto, nesse momento saber a real verdade para que você pudesse refletir e talvez até trocar a sua vibração, a sua emanação, que talvez por inocente, né, inocência, estava recebendo uma informação errada da mídia e estava olhando para um lugar errado. Não temos julgar nem aqueles que são dessas entidades. Só enviamos luz. Com o envio de luz, as coisas se resolvem. Muitas pessoas acham que não, mas elas se resolvem. As guerras já se mostraram que não são eficazes. E não é essa que vai se mostrar também eficaz. Porque sim, um ponto vai ser abalado, óbvio. Um ponto acaba sendo abalado como já está sendo. Porém, uma vez muitos sabendo dessa verdade, né, a gente muda o foco e a gente constrói linhas do tempo diferente. Tá bom? Eu espero ter ajudado de coração. Agora a segunda gravação, agora acho que ela deve sair. Namastê. Gratidão pela oportunidade. Tchau, tchau.